A maior altcoin do mundo e a segunda maior criptomoeda sofreu uma atualização gigantesca pouquíssimo tempo atrás. O Merge foi uma atualização que trocou o sistema do Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake e ele prometia Deus e o mundo, uma coisa muito impressionante, porque teoricamente ele mudaria aí completamente como funciona a parte monetária do sistema todo, muito dinheiro deixaria de ser emitido, diminuindo a inflação e aumentando o potencial de ganhos dessa criptomoeda, além do que muitas pessoas estavam com uma esperança gigantesca de que isso pudesse trocar aí um monte de coisas, aumentar a escalabilidade, etc. E essas esperanças não tem nada a ver com o que estava sendo proposto na atualização, tanto que não aconteceu. E aí, a gente tem muita gente que está decepcionada. Justamente por causa disso, muitas pessoas estão procurando algumas alternativas interessantes. E se você veio aqui nesse vídeo procurar uma alternativa legal ao Ethereum, saiba que você vai aprender tudo sobre a ADA Cardano. Bem, para começar eu quero explicar aqui um pouquinho sobre o que é essa tal dessa Cardano, né? E a Cardano é uma blockchain que tem a capacidade aí de rodar contratos inteligentes, assim como o Ethereum. No overall, ela é uma moeda bem parecidinha com a proposta do que o Ethereum consegue fazer. Ela tem a sua própria moeda, que é a ADA, que funciona nativamente nesse sistema aí da Cardano. Existem alguns tokens que você pode negociar utilizando a blockchain da Cardano e no futuro próximo a gente vai ter uma quantidade muito grande de tokens que vão ser adicionados ali dentro desse ecossistema. Assim como funciona na Ethereum, você pode utilizar sistemas de DeFi, você pode usar vários NFTs ali dentro. Então, tudo que tem de bom dentro da Ethereum também tem dentro de bom, ou pelo menos teoricamente tem dentro da Cardano. Ao contrário da Ethereum, que precisou fazer uma atualização gigantesca aí para poder trocar os sistemas de Proof of Work para Proof of Stake, no caso, a Cardano já tem esse sistema de Proof of Stake delegado, uma variação deles próprios chamado Ouroboros, que é muito incrível, muito impressionante em níveis técnicos, e isso aí já desde o começo. Ela foi fundada, inclusive, por um dos cofundadores da Ethereum, o Charles Hoskinson. Ele trouxe várias informações interessantes, conhecimento de mercado de dentro da Ethereum para Cardano, e ele tem trabalhado na Cardano desde então. Foi, 2015 aí a fundação, então ele já tem mais de 7 anos de trabalho dentro desse projeto, um projeto que foi lançado, de fato, em 2017. Ele prometia muito, ele cumpriu muito, e ele se valorizou muito desde então. Poxa, só em 2020 e 2021 ele se valorizou mais de 30 vezes. Claro, acabou caindo, assim como a maioria das altcoins, não tem muito para onde fugir quando a gente fala de mercado de altcoins em um momento de baixa do mercado de cripto, mas o que podia ser feito foi feito. E para quem comprou nessa faixa de preço lá embaixo, depois aí do bear market de 2017, ainda está no lucro e várias vezes no lucro. Um dos pontos mais interessantes dela é que ela cura um dos maiores problemas que a Ethereum tem, que é a escalabilidade. Atualmente ela consegue processar aí em torno de 500 transações por segundo em transações normais, e por mais que a gente também tenha contratos inteligentes, eles precisam ter uma atualização aí de escalabilidade. Atualmente essa blockchain consegue processar entre 8 e 10 transações de smart contracts por segundo. Isso aí é mais ou menos a mesma coisa que a Ethereum também consegue processar, mas lembrando, transações normais em ADA são aí 500 transações por segundo, e a gente acabou de passar por uma outra atualização chamada Vessel Hard Fork, que teoricamente em pouquíssimo tempo pode aumentar aí esse TPS para uns 20, 30 transações por segundo. Lembrando que em 2023 ou 2024 teremos a atualização Hydra, que aí sim trará uma escalabilidade absurda para Cardano na casa aí das dezenas de milhões. E justamente por ela ser uma moeda que utiliza o modelo de Proof of Stake, por ela ser uma moeda que tem uma escalabilidade interessante, ela é conhecida aí como a matadora de Ethereum, uma moeda que foi feita para superar aí essa moeda e atingir aí o trono de maior altcoin. E aí você pode se perguntar, poxa, por que existe essa rivalidade com a Ethereum? E ela existe porque a Ethereum apresenta alguns problemas que a Cardano quer corrigir. Justamente essa escalabilidade e também a dependência aí dos nodes. A Ethereum, principalmente agora depois do Merge, se tornou uma moeda muito centralizada, enquanto a Cardano atualmente é a criptomoeda mais descentralizada. Nem o Bitcoin é tão descentralizado quanto a Cardano, afinal de contas a maioria do hash power está na mão de pouquíssimas pools de mineradores. No caso da Cardano existem centenas de validadores e nenhum deles tem uma porcentagem tão gigantesca assim do poder de decisão dentro dessa rede. E bem, a Cardano passou em 2021 por uma atualização muito importante, que foi a atualização Alonso Hard Fork, na qual a gente teve aí a implementação desses contratos inteligentes.
A parte mais interessante dessa atualização é que ela trouxe um sistema de tokens bem diferente do que a gente tem no convencional. Você não precisa necessariamente de usar contratos inteligentes aí para você criar o seu token, você precisa para criar o dApp. E isso aí é uma coisa interessante porque ela fica bem mais leve quando você compara com transações dentro da Ethereum. Só que a gente teve um problema muito grande porque a blockchain não estava preparada para poder processar tantas transações por segundo utilizando esse novo sistema. Sem contar que os próprios dApps não estavam sendo programados aí da maneira adequada, afinal de contas é um sistema diferente do convencional das outras blockchains. Isso resultou em alguns problemas de concorrência que acabou fazendo com que a blockchain processasse por 2, 3 transações por segundo, que era inaceitável para o Cardano no meio de um mercado de alta, sendo a terceira maior criptomoeda que a gente tinha no mercado naquele momento. Então isso aí realmente foi uma coisa que decepcionou muita gente e justamente por causa disso muita gente vendeu. E o Vessel Hard Fork, que aconteceu recentemente no dia 22 de setembro de 2022, acabou mudando algumas formas com que essas transações são processadas. O próprio Charles já tinha declarado anteriormente que essa mudança aí na escalabilidade não seria sentida pelo usuário final tão rapidamente, que iria depender aí dos desenvolvedores para usar essas tecnologias que foram dadas a eles por meio do Vessel Hard Fork para poder aumentar essa escalabilidade. E a Cardano é um case interessantíssimo, porque o Dmerge decepcionou muita gente e ela tem aí várias atualizações que estão muito bem posicionadas dentro do seu roadmap, que fazem aí com que ela seja uma opção interessantíssima para Ethereum no longo prazo. Entretanto, o Dmerge foi um passo muito importante para o Ethereum ter aí um sucesso no longo prazo, porque ele é o primeiro passo para várias outras atualizações que virão. E eu fiz um vídeo lá no meu canal explicando a história completa de como que isso funciona. Clica nesse vídeo aqui para você ver qual que vai ser o futuro do Ethereum nos próximos anos.